Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 94. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: ó Senhor, não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouviria? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos seus dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar, o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala o meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, e o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Esta é a palavra de Deus para nós nesta hora. Glória a Deus. O salmo anônimo, não está descrito o seu autor, mas é um salmo de apelo para a justiça de Deus. Ele é dedicado ao reinado de Deus, assim como outros salmos. O salmo anterior também falava da grandiosidade do reinado de Deus, esse rei acima de todas as coisas. E esse salmo ele apresenta o clamor para que o juiz da terra castigue, julgue com retidão os ímpios. Ele faz uma descrição das atitudes insensíveis dos ímpios. E ele faz também uma advertência, uma admoestação, um ensino aos perversos, ao seu desconhecimento de Deus, a falta de reconhecimento da soberania divina. E ele fala também sobre a bênção sobre os justos, sobre a oração. Ele faz uma oração de intercessão de Deus na vida do salmista. O próprio salmista pede pela intervenção de Deus e a oração pela defesa de Deus dos seus próprios propósitos, porque Deus tem seus planos, seus propósitos, mas nós somos convocados para sermos seus agentes.
para defender a causa de Deus aqui na terra. Ou seja, amar a justiça, amar a verdade e ir contra aqueles que agem mal. Pelejar pela justiça de Deus é sermos agentes de Deus aqui na terra, é não sermos conivente, é não praticar a injustiça e não ser conivente com aqueles que a praticam. O Salmo 94 inicia: Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te. Ou seja, ele diz: resplandece, aparece, age. É um pedido, mas ao mesmo tempo aquele reconhece que a vingança, a justiça pertence a Deus. Não sou eu, não é você que vai agir de acordo com a nossa própria intuição ou força, mas devemos clamar a Deus para que Ele, que é o justo juiz, que vê tudo e sabe de tudo, Ele venha a julgar a causa, porque a Bíblia nos fala claramente em vários versículos que Deus é justo, né? E nós já sabemos aquela história da semente, que a gente, até a partir do momento que a consciência nos chega pela manhã, nós temos responsabilidades com as sementes que plantamos, com os pensamentos, palavras, obras, e tudo isso vai crescendo e vai florescer e vai dar o fruto, e nós também colhemos o fruto daquilo que plantamos, né? E ele continua aqui no verso 2: eleva-te, tu, juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso. E ele diz o verso 3: Senhor, por quanto tempo irão os perversos, por quanto tempo irão os perversos triunfar? Porque muitas vezes nós clamamos a Deus quando estamos sendo afligidos, oprimidos, e parece que Deus não está vendo, parece que não há justiça, mas a Bíblia diz que Deus é longânimo. Lá em 2ª carta de Pedro 3:9 diz: o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para que todo aquele que não se perca. Todos têm direito ao arrependimento e Ele por isso é longânimo, é pelo seu amor imenso. Ele dá tempo para que todos cheguem ao arrependimento. Até o mais perverso dos homens, as pessoas mais perversas, elas têm chance de arrepender-se e mudar de caminho, mudar de direção, mudar de atitudes, mudar os pensamentos, mudar para reconhecer a soberania de Deus e fazer a sua vontade, cumprir os seus mandamentos, né? Então, no verso 5, ele diz assim, ele começa a falar o que eles fazem, os ímpios. Eles quebram em pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro, assassinam o órfão, e assim dizem: o Senhor não verá, nem o Deus de Jacó considerará isso. Então aqui ele está falando dos ímpios, que eles estão cegos para a realidade de Deus. Eles desprezam os interesses, os planos divinos. Eles desprezam o próprio Deus, eles desdenham da sua presença. Mas eles vão se lamentar. Eles são insensatos. Porque aqui ele continua dizendo: aquele que plantou, assim, o 7, que eles dizem: o Senhor não verá, nem o Deus de Jacó considerará isso. E eles acham que Deus não está vendo, né? Tá tudo bem. E aí diz o verso 8: entendei vós brutais, que entre o povo, e vós tolos, quando sereis sábios? Quais são os tolos? São os insensatos, aqueles que não medem consequência, que fazem as coisas, vivem de maneira desordenada,
achando que vão ficar impunes, não pensam nas consequências, porque tudo aquilo que nós plantamos, colheremos. Isso significa que a vida é feita de escolhas e consequências. Toda escolha que eu faço trará uma consequência, seja ela boa ou má, de acordo com a semente. Não podemos plantar milho e colher maçãs, de forma alguma. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos feijão, vamos colher exatamente feijão, né? Então, se plantamos uma planta mortífera, venenosa, vamos colher frutos de venenos. Então, é uma reflexão necessária para nós, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus está alheio àquilo que fazemos. Deus criou o homem, colocou na terra e agora se vira. Não é assim. Deus, ele está com seus olhos atentos. Ele diz aqui no verso 9: aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Ou seja, Deus nos formou inteiramente. E será que o ouvido dele está tapado? Aquele que formou o olho não verá? Será que Deus não está vendo? Deus contempla tudo, né? É aquele que castiga os pagãos, não corrigirá? Aquele que ensina o homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que eles são vaidade, né? Então Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos atos, Ele conhece as nossas palavras, Ele não está alheio. Ele está com os seus olhos atentos, seus ouvidos atentos, os seus pensamentos, que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são muito altos, são maravilhosos. Deus tem um plano para tudo e para todos. E aí ele vem dizendo: abençoado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e os ensina a tua lei. Até quando Deus castiga, é por amor, porque Ele quer que o homem se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e caminhe pelos caminhos perfeitos que Ele tem traçado para cada um. Deus não traçou caminho de maldição para ninguém, porque muitas vezes alguém acha-se predestinado. Eu não tenho culpa se Deus me fez assim. Não, Deus ensina a sua lei. Quando a gente se dispõe a aprender, a entender, Deus coloca na nossa mente a sua lei, a sua vontade. Eu tenho presenciado, eu tenho vivenciado, eu tenho experimentado quão gloriosa é a palavra de Deus, porque eu me coloco diante dele para aprender, para que a minha vida seja guiada pela sua palavra. Quando a gente se dispõe, Deus, ele nos abre as portas do céu, as portas da palavra, as portas do entendimento, da sabedoria, para que a gente entenda a sua vontade e os seus caminhos, para que a gente possa trilhar, alinhando os nossos propósitos, nossos planos aos de Deus. Isso é coisa maravilhosa. E aí ele continua no verso 13: para que possas dar-lhe descanso dos dias da adversidade, até a cova ser cavada para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem abandonará a sua herança, mas o juízo retornará à justiça. Todos os retos de coração seguirão, né? Então, graças a Deus por isso, porque Ele é justo e Ele, que é a própria justiça, julga a causa dos retos, né? E os retos de coração os seguirão. Quando a gente se coloca diante da retidão, da verdade, da justiça, diante de Deus, Ele começa a guiar o nosso coração, a nossa vida. Tudo vai fluindo de acordo com a vontade de Deus, não querendo dizer que vai se tornar a vida um mar de rosas, e sim um mar de rosas, porque as rosas têm beleza, têm perfume, mas também têm espinhos. Mas os espinhos são necessários, porque são a defesa da rosa. Para nós é o aprendizado, é o entendimento, é o aperfeiçoamento, é o aprimoramento. É Deus trabalhando o vaso que somos de barro, para que sejamos vasos de honra, para sermos utilizados, usados por Deus para a sua glória. É para isso que servem os espinhos na nossa vida. E o verso 16: quem se levantará por mim contra os malfeitores?
Ou quem se levantará por mim contra os trabalhadores da iniquidade? Isso, como já falei, Deus ele conta comigo, conta com você para combater a iniquidade. Será que eu sozinha posso combater a iniquidade e o mundo vai se transformar de uma hora para outra? É claro que não. Mas eu posso fazer a minha parte e posso contribuir, porque assim como uma andorinha só não faz verão, mas muitas fazem. Então eu faço a minha parte, você faz a sua e Deus, ele vem com a sua grande e potente mão para nos ajudar e conduzir tudo segundo a sua vontade. E o salmista, no verso 17, ele ainda diz: se o Senhor não tivesse sido o meu socorro, minha alma quase teria habitado no silêncio. Ou seja, ele disse: se Deus não tivesse sido o meu socorro, eu teria morrido. Né? E quando eu disse: o meu pé escorrega, tua misericórdia, ó Senhor, me ajudou. Então, seu pé está escorregando, você está se sentindo sem força, você não vê solução, você acha que não tem mais condições, que Deus não está vendo o que você está passando. Pede, ó Senhor, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos e as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Então clama ao Senhor, porque Ele está olhando para você, mesmo que o seu pé esteja escorregando. O Senhor é aquele que estende a mão e vem com o socorro bem presente na hora da angústia. Né? E no verso 19, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus consolos deleitam a minha alma. Muitas vezes a nossa alma está conturbada, perturbada pela multidão de pensamentos que vem como um avalanche. Será que eu vou vencer? Eu vou cair? Não vai dar certo? Meu Deus, e aquilo? E vem aquela multidão atropelando tudo, trazendo aquela ansiedade. A ansiedade, a gente já falou que é uma ânsia pelo que ainda vai acontecer, que nem sabemos se vai acontecer, se vai dar certo, como vai ser, né? Então essa ansiedade puxa muitas vezes para comer desesperadamente, trabalhar desesperadamente, busca um refúgio para preencher esse vazio, essa falta, essa incerteza. Mas ele diz que o teu consolo deleitam a minha alma. Deixa Deus ficar na tua mente, deixa Deus habitar na tua mente, nos teus pensamentos. Quando vierem os pensamentos contrários, coloca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus, quando estava no deserto e o diabo veio para tentá-lo, ele tenta exatamente naquilo que estamos precisando. Jesus estava com fome, porque ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o diabo, sabendo que na sua condição humana estava se sentindo fraco e com fome, foi oferecer-lhe exatamente aquilo que ele precisava naquela hora. E disse: se tu és Deus realmente, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deus, Jesus, ele poderia ter feito aquilo no estalar de dedos ou com uma palavra. Aquelas pedras transformariam-se em pão e ele alimentaria o seu corpo, saciaria a sua fome. Mas Jesus tinha a palavra de Deus, do seu Pai, na sua boca. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. É de toda a palavra de Deus que a gente deve se alimentar. Quando os pensamentos vierem contrários, vamos combater com a arma sagrada que é a Bíblia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha. A força do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Começa a lembrar, é por isso que é necessário a gente meditar um tempo todos os dias na palavra de Deus. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente guarda. Deus coloca no nosso entendimento as palavras necessárias e, de acordo com a situação, o Espírito Santo vem com a palavra certa. Então é por isso que eu chamo
para a gente meditar todo dia num salmo, entender um pouco a palavra de Deus, nos alimentar espiritualmente, porque assim como nós temos que nos alimentar de alimentos, toma café, almoça, janta, lancha, temos que beber água para lubrificar o nosso corpo, hidratar. Nós precisamos também hidratar o nosso espírito, a nossa alma com a palavra de Deus, porque esse é o pão vivo, é o pão que alimenta, é a água que sacia a sede, e é isso que nós precisamos aprender. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teu consolo, os teus consolos deleitam a minha alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A outra versão, Almeida Corrigida, diz: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma, né? Os cuidados, as preocupações, porque ocupações antecipada, a gente se preocupa com coisas que ainda nem sabe se vai acontecer, mas não vamos nos preocupar, vamos ocupar a nossa mente, encher de Deus, porque tudo vai fluir. Louvado seja Deus. O verso 20: terá o trono da iniquidade comunhão contigo, o qual foge a maldade por meio de uma lei? De forma nenhuma. O trono da maldade não tem comunhão com Deus, mas sim o trono da verdade, da justiça, não é? Então o verso 21, eles se reúnem contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa. O Senhor é o Deus, é a rocha do meu refúgio. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, esse salmo veio para nos fortalecer nessa hora. Ele trará sobre eles a sua própria iniquidade e o cortará fora em sua própria perversidade. Sim, o Senhor nosso Deus os cortará fora. A Bíblia diz que Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, né? Então nós somos os ramos, e esses ramos eles precisam dar frutos, porque aquele que não der frutos será cortado por ele, né? Então a Bíblia diz que haverá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é essa diferença? O justo ele clama e o Senhor os ouve, né? Deus é maravilhoso. A gente precisa entender, quando fala dos ímpios, a gente entende que ímpios são aqueles que praticam a impiedade. Piedade é o amor, é o socorro, é o carinho, é a atenção ao próximo que damos. No entanto, os ímpios, eles não praticam piedade, e sim o contrário, eles massacram as pessoas, né? Como diz o verso aqui, que eles matavam, né, os estrangeiros. Na outra tradução, deixa eu ver aqui rapidamente, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Muitas vezes alguém pode dizer assim: bom, eu não estou incluída, nunca matei. Mas às vezes a gente mata com palavras, a gente mata com atitudes, mata um pedacinho por dentro, né? Então a pessoa vai caminhando despedaçado, quase morto, mas Deus é aquele que restaura, é aquele que levanta. Deus é aquele que está sempre conosco, e Ele é aquele que julga a nossa causa. Não cabe a nós guardar raiva dentro de nós, guardar rancor, porque só vai ofender a nós mesmos. Mas lá em Deuteronômio 32 e 35, Deus diz: a mim pertence a vingança e a recompensa. Então é Deus que vai dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Quanto a mim, quanto a você, cabe encher-nos de Deus, da palavra de Deus, nos alegrar no Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é benigno, porque a sua misericórdia é eterna, porque Ele cuida de nós. Você é importante para Deus, Deus está cuidando de você, a vitória é certa, pode acreditar, porque Deus é justo. A sua recompensa vai vir e as bênçãos cairão sobre você, e todos verão que Deus é na sua vida. Que Deus nos abençoe. Minha gratidão por você chegar até aqui. Que Deus te cubra de bênçãos. Um beijo grande no seu coração. Se puder, deixa seu like. Compartilha com alguém se você quer também abençoar a vida de alguém, para que essa pessoa ouça uma palavra vinda da parte de Deus e tenha também a sua alma alentada. Que Deus abençoe. Um beijo grande.